Book Lovers, eu sou a Nana e está começando mais um Hoje Eu Li. No episódio de hoje, para estrear nosso mês de Halloween, eu vou falar de It. O It, este livro gigantesco de quase 1000 páginas escrito pelo Stephen King. Você deve estar aí se perguntando por que eu escolhi este livro enorme para começar a série de terror. Não é porque It é meu livro de terror preferido, porque ele de longe não é o livro que me deu mais medo, mas porque quantas vezes na vida eu vou poder virar para as pessoas e dizer que eu li um livro de 1000 páginas, né? Então eu vou começar com ele por isso. Só. Se você gosta de resenhas de livros, não se esqueça de conferir a playlist que está aqui do lado e de se inscrever no canal, porque eu faço resenhas de livros toda semana. It é um livro de 1986 que conta a história de um grupo de crianças, mas principalmente da cidade de Derry, que é onde eles moram. Derry é uma cidade que de 35 anos, acho que são 35, de X periodicamente, no período que eu acho que são de 35 em 35 anos, ou 30 em 30, ou 27 em 27, enfim, periodicamente, essa cidade é atacada por um monstro que rouba crianças e se alimenta delas. E aí a gente tem esse grupo de crianças que enfrentou esse monstro uma vez e venceu. Eles acham que tá tudo certo, que eles derrotaram o monstro e que podem seguir com as suas vidas normalmente, mas no próximo ciclo eles são chamados de novo pela cidade e eles precisam mais uma vez resolver esse problema. Eles não têm memórias exatas do que aconteceu e as memórias vão vindo à medida que eles passam pelas situações. E aí a gente vai acompanhando tanto o passado, que é eles crianças, enquanto eles lembram das coisas, quanto eles adultos, tentando lidar com os problemas de hoje em dia e tentando sobreviver a essa criatura que voltou. Eu acho que a primeira coisa que intimida nesse livro, e eu imagino que isso vale para todo mundo, é o tamanho. São mais de 1000 páginas numa letra que vocês viram na hora que eu mostrei. Não é uma letra grande e não é um espaçamento grande, então são 1000 páginas muito bem preenchidas de uma história que promete ser muito profunda e muito complexa. Realmente, a história tem um bom nível de profundidade e complexidade e, reflete nessas 1000 páginas de conteúdo. Precisava de 1000 páginas de conteúdo? Não. Teve um momento do livro ali que eu achei que tem barriga. Falei, não precisava ter esse texto enorme aqui, sendo que eu, algumas coisas que me incomodam. O livro tem 1000 páginas, ele é sobre a cidade, ou seja, tem muita descrição de ruas, de bairros, de casas, de pessoas. Eu não tenho um mapa no livro. Tipo assim, eu tenho que imaginar qual é a distribuição das ruas, das casas. Isso não é tão natural pra mim. Eu não sei se alguém teve facilidade em fazer isso, mas pra mim foi muito difícil ao ler o livro localizar a casa do fulano, a praça central, a biblioteca. Por quê? Porque eu não consegui dimensionalizar a cidade, sabe? As descrições dos locais, por exemplo, tem uma cena dentro da biblioteca. A descrição da biblioteca é muito boa, mas tem muitos momentos intercalados, tipo assim, fulano andou por 3 quadras até tal lugar e parecia que ia demorar 15 minutos, demorou 40. Eu não sei, eu não tenho essa percepção, sabe? Ele dá a entender, por exemplo, que demorou mais tempo, que demorou menos tempo, mas eu não consigo perceber naturalmente porque eu não tenho noção espacial da cidade. Eu senti muita falta de um mapa, sabe? De conseguir localizar onde que eles estão e o que eles estão fazendo. Claro, isso não vai interferir na história, seria só um extra, mas eu acho que daria, assim, uns cliques, do tipo assim, eu não teria que entender que, olha, se ele tá dando ênfase no caminho, deve ser porque alguma coisa tem nesse caminho. Não, eu poderia bater o olho e falar, uai, gente, mas isso aqui do lado do outro, por que tá demorando tanto tempo pra chegar, sabe? Eu poderia ter feito esse raciocínio sozinha se eu tivesse um mapa, mas como não tinha, eu tive que esperar o autor me dar o raciocínio e nem sempre ele dava. Tipo assim, eu acabei pegando a manha,
que se tá falando a rua, se tá falando a localização é porque lá é importante, mas até eu pegar a manha foi muito esquisito. Eu fiquei tipo, mas pra que essa informação que eu não consigo fazer nada com ela, sabe? A escrita é boa, né? O Stephen King escreve muito bem. O livro é dos anos 80, então tem muitas coisas que você olha e é estranho. Tipo assim, a relação entre eles, o fato de que os adolescentes todos fumam, algumas coisas que hoje em dia não fazem mais sentido, assim, com o nosso contexto social. Muito esquisito, né? Claro que varia de um país para o outro, mas a cultura americana, no sentido do dia a dia, ela é muito parecida, né? E aí, ou pelo menos a gente tem muito acesso a ela. Então dá pra ver alguns paralelos ali que hoje em dia não se aplicam. E aí fica meio esquisito, assim. Ele tem umas cenas de horror muito boas. Eu gosto muito do Stephen King, do ritmo que ele escreve e principalmente de como ele descreve as cenas de terror. Nesse livro aqui, as descrições são muito bem feitas, são muito interessantes e você fica preso no livro, muito embora você já tenha lido 500, 600, 700 páginas, sabe? No final eu já tava cansada, eu fiquei um mês lendo esse livro, então no final eu já tava cansada, mas não cansada da história, sabe? A história continuou me prendendo até o final. É uma coisa que se discute muito, tanto nos livros quanto nos filmes, é que as pessoas saem de Derry e elas esquecem, mas as experiências traumáticas delas ficam de alguma forma. Todos os personagens, eles são descritos como extremamente bem-sucedidos, o que significa que eles não têm pretensão alguma de voltar para a cidade onde nasceram, porque eles estão vivendo uma vida maravilhosa, não tem por que andar para trás, sabe assim? Eles não têm memórias do que acontece na cidade, que é uma coisa que acontece também quando você sai de Derry, mas eles todos têm cicatrizes do que aconteceu com eles, cicatrizes psicológicas. Por exemplo, a gente tem um que é autor de livros de terror e os livros acabam se confundindo com as experiências que ele viveu, mas ele não lembra. A Bev sofre violência doméstica e isso é um reflexo da violência que ela sofria na infância. Não que a pessoa que sofra violência, né? Mas assim, é como se fosse um paralelo que o Stephen King faz, que pode ou não refletir a realidade, cada caso é um caso, mas é um paralelo que o Stephen King faz em relação à violência, sabe? Gosto muito dessa descrição dos personagens e de como cada um deles tem suas camadas de vantagens e desvantagens e como o fato deles serem bem-sucedidos não é só um recurso de plot que muitos filmes fazem para dizer que o protagonista não tem problemas. Ele tem uma explicação lógica dentro do universo do Stephen King, do It, e eu acho isso muito legal. É um livro mais antigo, mas ainda assim eu vou abrir aqui uma área de spoiler, porque eu acho que eu já falei tudo que eu podia falar de forma geral, então agora eu vou para uma coisa mais específica. Se você não leu esse livro ainda ou não viu os filmes, eu vou te sugerir que pule para essa tela aqui, esse tempo que tá na tela, para você ver a nota que eu coloquei. E agora a gente vai para os spoilers, tá? Bom, eu gosto muito do conceito de vilão do Stephen King. Eu acho que ele viaja um pouco nessa questão de ser uma criatura mitológica de outra dimensão. E eu fiquei angustiada com a coisa da tartaruga que segura a terra, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Mas gostei muito da descrição do vilão, da coisa, como aquilo que assume o que te dá medo, não importa o que seja. Então, isso dá permissão para o Stephen King falar de múltiplas criaturas com o mesmo personagem, sabe? Ele não tem que criar um personagem para cada monstro que aparece, é tudo It. Uma das cenas que eu mais gosto é a das fotos. Toda vez que envolve foto, eu acho maneiríssimo. Quando as crianças estão observando fotos, e aí a foto começa a mexer, começa a fazer coisas, eu acho incrível. Eu também acho muito legal quando o menino que ficou na cidade, eu não lembro o nome dele, acho que é o Mike. Ele fica na cidade e então ele não esquece nada. E aí ele tá lá conversando com as pessoas, porque ele tá meio que fazendo uma pesquisa, né, investigativa, não chega a ser uma reportagem, é mais uma pesquisa investigativa. E aí ele conversa com as pessoas na cidade
sobre os ataques anteriores, e aí uma pessoa menciona um ataque específico, que aconteceu um tiroteio na cidade, um massacre bizarro, e o palhaço estava lá escondido. Eu acho muito legal, e quando eu achei que não ia ter nada a ver, assim, e aí de repente quando aparece o palhaço eu fui muito enganada. Muito se fala desse livro de 2 momentos importantes. O primeiro deles é a coisa da tartaruga gigante, tá? Se você já tá aqui, porque você leu o livro, viu o filme, qualquer coisa do tipo, temos aí o conceito da tartaruga gigante que protege o universo, tá? Tem uma tartaruga que eu não entendi se ela carrega a Terra ou se ela flutua pelo universo ou se ela é o universo. Enfim, tem essa tartaruga gigante conceitual. E a tartaruga gigante conceitual, ela é meio que uma força do bem que ajuda as crianças ao longo do livro. Eu fiquei preocupadíssima, porque quando as pessoas falam dessa cena, elas falam de uma forma psicodélica maluca, que eu falei, ah, pronto. E assim, é meio psicodélico maluco? É, não vou mentir. É tão psicodélico maluco quanto as pessoas falaram que seria? Não. E ainda bem, porque assim, horrível. Outra cena que é muito, todo mundo fala que é muito esquisita, e eu não vou mentir, é mesmo, é a cena que a Bev transa com as crianças todas, os meninos, para transformar eles em adultos. Além da esquisitice da coisa como um todo, que eu poderia colocar num contexto, eu acho que a pior parte dessa cena é que ela é do nada. Do nada. Você tá lendo o livro e eles podiam resolver de outro jeito, mas aí ela escolhe resolver desse jeito. A cena em si, ela é escrita de uma forma que não é bizarra, tá? Ela é escrita até com certo cuidado, levando em consideração que é um autor homem escrevendo, que foi escrito nos anos 80, blá, 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 blá. Não é uma cena mal escrita, tá? É uma cena muito interessante e você lê com menos desconforto que eu achei que você leria. Agora, não tem necessidade alguma, tá? Não tinha propósito essa cena. Assim, o próprio Stephen King já falou que ele não sabe onde ele estava com a cabeça e realmente não tem pra quê, assim. A cena não é tão ruim quanto eu achei que seria, definitivamente. Ela é escrita com delicadeza e ela é falada com cuidado, mas pra quê? Qual a necessidade? Não tinha necessidade, gente, sinceramente. A Bev lembra, né, de uma forma esquisita da cena, que é uma coisa importante também. Se ela lembrasse, por exemplo, com carinho da situação, eu ia ficar preocupada. Mas ela lembra de uma forma esquisita e quando ela recupera essa memória, ela fica chocadíssima. E é a única reação possível, né? Então, nesse caso, eu concordo. Achei que reagiu certo. Porque tem isso, né? Tem muito livro que faz essa coisa de agir com naturalidade ou fingir que foi uma coisa maneira e foi uma coisa bizarra. Não, esse livro trata com a bizarrice que foi e eu fiquei muito menos espantada do que eu achei que eu ficaria. Eu já tinha visto os 2 filmes antes de ler o livro e eu achei que eles fizeram algumas modificações boas, mas também fizeram umas modificações péssimas. Essa coisa, aquele ritual que tem no filme, eu entendo que ele não funcionaria igual ele funciona no livro, mas eu acho que no livro é muito mais legal. Essa batalha de trava-línguas, assim, é uma coisa meio infantil, a briga do vilão ser via trava-línguas? É, mas eu acho muito legal assim mesmo. O livro mostra bem as camadas de Derry, a profundidade e o nível de merda no qual eles estão enterrados. Quer dizer, eles estão enterrados em camadas e camadas e camadas de merda, tá? E aí, é bem claro, assim, eles mostram as múltiplas camadas e eles mostram, o Stephen King mostra a maldade, sabe, em si. E aí, eu acho isso muito legal. A respeito da nota agora, que você já viu todos os spoilers, eu vou dar uma nota 4 livros de 5. É um bom livro, tá? Ele é um livro bem legal, bem escrito. O fato de que eu consegui ler 1000 páginas num ritmo bom diz muito mais sobre o livro do que sobre mim, né? Mas eu acho que tem algumas coisas que podiam mudar, eu acho que tem coisas que podiam tirar, coisas que envelheceram mal.
E principalmente não tinha que ter 1000 páginas, sabe? Não tem necessidade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo que livro vocês querem ver no especial de Halloween. Não se esqueçam de se inscrever no canal e boa leitura!